Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com, e hoje a gente vai tratar sobre um assunto que está chamando um pouco de atenção lá no nosso portal. Não é nenhuma novidade, certo? E eu até queria falar desse assunto antes, mas como vocês sabem, o carnaval, né, aqui no Rio de Janeiro só acaba mesmo no domingo. Então hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, uma chuvinha maravilhosa, e eu estava aqui pensando, né, exatamente sobre essa questão que é a projeção astral, né? A projeção astral, postei três métodos, né, de projeção bem simples, que, cara, eu não vou mentir pra vocês não, esses métodos aí, se não me engano, eu postei eles na época do Orkut. Ou seja, essas postagens, vocês vão até reparar que o formato delas está um pouco diferente do formato das postagens atuais. É porque isso daí é da época do Orkut ainda, quando a gente postava em comunidades. E muita gente praticou, naquela época eu gostava bastante, porque a gente postava isso numa comunidade, que era a comunidade de projeção astral, e a gente tinha os relatos das pessoas embaixo, né? Então era bem interessante, porque às vezes você lia os relatos das pessoas e você acabava vendo algo que aconteceu com você. E aí você já ia conversar com a pessoa e tal, e os dois viam alguma coisa em comum, né? E acabavam um ajudando o outro. Era um bom tempo. Hoje em dia é mais difícil isso acontecer, né? Mas fazer o quê? Então, voltando ao assunto. A projeção astral é algo que as pessoas gostam muito de ler sobre, adoram ver em filmes, certo? E quase todo ocultista, quando quer vender livro, diz que a projeção astral não é nada de difícil, que qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, certo? A grande verdade é que não é uma coisa tão fácil assim. Se fosse tão fácil, o cara nem precisaria escrever um livro nem nada, a gente iria aprender sozinho, sacou? E tipo, tem pessoas que são incapazes no momento atual, ou seja, ela pode neste momento não conseguir fazer, mas futuramente ela pode vir, né, a conseguir, definindo determinadas metas e algumas mudanças que ela tem que fazer na vida dela para que ela possa fazer a projeção astral. Então eu conheço muitas pessoas que dizem que é muito fácil fazer projeção astral, e conheço pessoas que dizem que é muito impossível de fazer projeção astral. Ou seja, cada caso é um caso, e você vai ter que procurar em qual caso você se adequa melhor. Vocês devem ter reparado que aqui na Imperium eu estou fazendo o seguinte: uma semana eu vou lá e escolho um determinado tema que esteja em alta, ou que me agrade, ou que eu domine bem. E aí eu vou tratar desse tema, normalmente dia sim, dia não, eu gravo um podcast sobre isso. Então essa semana o tema vai ser projeção astral, certo? Então se quiserem deixar dúvida e etc, já deixem logo, né? Nessa semana que eu já vou respondendo até domingo, né? Então o que rola? O que é a projeção astral? Bom, a gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos de projeção, que é a projeção mental e a projeção astral. Uma não tem nada a ver com a outra, mas se você aprende uma, a outra fica muito mais fácil. A projeção mental é quando você consegue desligar o seu corpo físico da sua mente, porém você permanece dentro da sua mente. Ou seja, você não desmaia, você não apaga nem nada. É mais ou menos como se você estivesse sonhando. Ou seja, a realidade física, corpórea e etc, ela não vai ser mais tão importante quanto é no caso quando você está acordado, né? Então o que é que rola? Algumas coisas você ainda vai continuar fazendo da mesma forma que você faz no mundo físico, ou seja, no mundo real. Você ainda vai continuar enxergando com seus olhos, você ainda vai continuar sentindo cheiros com o seu nariz e ouvindo com o seu ouvido e sentindo coisas com a sua pele, com o seu tato, certo? Isso na projeção mental, né? Depois eu vou fazer essa semana mesmo eu vou fazer um só de projeção mental, né? Então o que é que rola? Já a projeção astral, ela não é tão simples assim, e ela tem um cunho espiritual, né? Ou seja, se uma pessoa ela não acredita que existe espírito nem nada do tipo, ela não vai conseguir acreditar em projeção astral. Por quê? Teoricamente, quando uma pessoa faz uma projeção astral, a consciência dela, o espírito, a essência, tem vários nomes que as pessoas dão, a alma, o fantasminha dela, o eu dela semi-transparente, entendeu? Vai se desligar do corpo, ou seja, sair de dentro do corpo da pessoa e vagar por
este plano ou por outros planos não físicos. A ideia normalmente é vagar por planos não físicos. Apesar de que sim, as pessoas elas podem projetar do seu corpo e permanecer no plano físico. Tanto que alguns estudos e tal, durante a Guerra Fria, eles utilizavam médiums para fazer espionagem dessa forma. Eu particularmente não acredito que funcionava dessa forma não. Mas eles achavam que sim, e alguns documentários dizem que sim. Ou seja, é algo que, por mais que não exista, vamos botar assim, o negócio já foi tão explorado, tão testado, tanta gente provando, que apesar de não ser ciência, mano, tem que existir. Ou seja, já tem tantas comprovações que tem que existir. Vocês vão encontrar muito material sobre projeção astral aqui na biblioteca. Só clicar lá em cima na Liberordo. Tem todos os livros lá, basta botar na busca, né, projeção astral, vocês vão encontrar bastante coisa. Tem muito autor, tem livro barato, tem livro caro, tem aula disso, tem vídeo aula disso, tem vídeo no YouTube, ou seja, é muito fácil vocês encontrarem material sobre. A questão é que esse material ele é feito no geral e normalmente por pessoas que nunca fizeram projeção astral. Ou pelo menos acreditam que fizeram, quando na verdade elas só estavam viajando em alguma droga, bebida e etc. A projeção astral, ela é única para cada pessoa, certo? Então, uma coisa que funciona para mim pode não funcionar para você. E é por isso que eu coloquei 3 métodos e vários livros, onde vocês vão encontrar vários outros métodos. Tem pessoas que conseguem fazer projeção astral somente sóbria, tem gente que só consegue fazer quando está chapado por alguma coisa, seja bêbado, seja fumado, ou seja simplesmente diminuindo a oxigenação do cérebro, entendeu? Mas então quer dizer que um cara chapado, por exemplo, ele tá fazendo projeção, ele não tá só viajando? Sim, normalmente ele tá só viajando. A questão é que ele utiliza o álcool para entrar num estado vibracional diferente para que ele possa se desprender do espírito dele. Todos esses detalhes eu vou falar melhor já no próximo podcast, onde eu vou falar das técnicas em si. O que eu estou querendo explicar agora, o que é a projeção e as questões básicas que as pessoas normalmente colocam sobre. Então, uma grande pergunta que as pessoas fazem é: e aí, se eu me projetar e, sei lá, uma entidade me pegar lá, eu vou morrer? Bom, teoricamente não, né? O correto seria que quando alguma coisa acontecesse com o seu perispírito, espiritual, etc., fora do seu corpo, e não te agradasse, automaticamente você seria jogado de volta para o seu corpo, porque de acordo com alguns cultos e religiões, você tem um cordão que prende a sua alma ao seu corpo físico. Aí tem cordão de prata, liame, tem vários nomes, certo? Mas é basicamente um link, ou seja, uma corrente que prende, né, a sua alma ao seu corpo. Enquanto você estiver vivo, a sua alma não pode ficar zanzando sozinha por aí. Gigi, mas então enquanto eu estiver fora, uma entidade pode entrar no meu corpo e usar o meu corpo. Bom, não, a gente não tá falando de avatar de joguinho, sacou? Você saiu do seu espírito, mas você continua sendo você. O seu corpo não se torna uma casca vazia que qualquer coisa pode entrar e quando tu voltar, nego robô. Não é assim que funciona, certo? Então não existe o risco de uma entidade pegar o seu corpo físico e sair andando por aí enquanto você está projetando. É impossível. Mas você disse que nem sempre acontece de você morrer. Porque dá pra morrer? Algumas culturas têm determinadas lendas onde existem determinados monstros, entidades, etc., que conseguem sim cortar o tal do cordão e tal da pessoa. Lembrando que essa questão de cordão, se vocês pararem para pensar bem, é sempre uma cordinha. Lembra bastante cordão umbilical, né? Então pode ter ligação com isso e não com a corrente em si, né? Ou seja, o que rola? Existem determinadas entidades que elas poderiam sim fazer isso. Então a gente tem a Banshee que poderia fazer isso, a gente tem até a mulher de branco que poderia fazer isso, tem alguns tipos de Oni no Japão que podem fazer isso, a maioria gritando ou te cortando e etc. Bom, se eu tô aqui, vocês sabem que eu nunca encontrei com uma dessas. Eu já encontrei sim com entidades que pareciam ser o que eu tinha visto na lenda, mas eu penso assim, se eu tô vivo, então quer dizer que não era ela, ou que ela não existe. E eu nunca vi alguém que morreu, voltar e falar disso. Até aqui, né? Deve ser algo bem raro de acontecer, porque senão muita gente que projeta ia se fuder. Até porque existe uma questão que as pessoas não lembram, que
não necessariamente você precisa fazer uma projeção porque você quer. Algumas pessoas, elas projetam sem ter realmente vontade de fazer isso. Normalmente, pessoas que têm muita facilidade com isso acabam projetando sem, né, ter controlado isso. E algumas pessoas, quando bebem ou usam alguma droga, alguma coisa do tipo, acabam projetando sem ter planejado isso. Então, sim, você tem que analisar, né, o seu dia a dia, como você está, e para você ver se é muito fácil para você ou muito difícil, você vai ter que tentar, certo? Então, nessa semana, eu vou falar só sobre projeção astral. Vou tirar as dúvidas da galera, deixa as dúvidas aqui, certo? Seja no Face, seja lá na nossa rede social, seja no WhatsApp, deixa as dúvidas lá, sacou? Que aí eu vou respondendo, certo? E falando sobre os métodos e como eles funcionam e como devem ser feitos, saca? Então, já passamos os 10 minutos, então boa segunda-feira para vocês. Eu sou o Gigim, não esqueçam de visitar, não esqueçam de mandar também seus livros, contos e histórias que vocês quiserem pra gente divulgar aqui pro programa. E até a próxima. Hasta!